A história começa quando um menino chamado Liam reencarna em um novo mundo no futuro, e descobrimos que ele é o único herdeiro do domínio Banfield. No seu 5º aniversário, sua mãe diz que tem um presente especial para ele, mas ele fica confuso ao abri-lo, pois não sabe para que serve o item. Então ela revela que é uma ficha de pedido para um robô feito por IA, e ela diz a ele que pode personalizar cada parte de acordo com seu gosto. Ele percebe que pode até personalizar certos recursos que acha inadequados para uma criança de 5 anos. Mas ela observa que se ele não escolher algo, seu companheiro não terá essa parte. Então ele deve escolher tudo com cuidado ou vai se arrepender no futuro. O pai dele chega e presenteia todo o domínio da família a Liam, o que o surpreende, e ele percebe que será o novo conde. O pai dele menciona que eles estarão indo para o planeta natal imperial, e dá a ele autoridade completa sobre tudo. Mas em troca, ele pede que Liam lhes envie uma mesada regular. Ele concorda com a condição deles, e eles partem após assinarem um contrato, dizendo a ele que seu novo companheiro de IA cuidará dele. Liam está feliz com sua nova vida, pois tem tudo o que sempre quis, mas planeja se tornar um senhor do mal e tirar vantagem de seu povo. Aprendemos que ele sofreu em sua vida anterior porque descobriu que sua esposa estava o traindo com seu chefe. Ele percebeu que sua filha não era dele, e ainda foi acusado de roubar dinheiro da empresa. A saúde dele se deteriorou rapidamente depois disso, e quando as coisas pareciam estar no pior momento, um homem chamado o Guia apareceu, perguntando se ele iria deixar a esposa e o chefe escaparem com tudo. Então ele menciona que quer se vingar, e ver suas emoções fortes deixa o Guia feliz. Liam deseja ter uma segunda chance para que ele possa viver para si mesmo e ignorar todos os outros, e o Guia observa que ele está lá para reencarná-lo em outro mundo. Ele mostra algumas opções, e Liam decide por um mundo com robôs e naves de batalha, porque é semelhante ao seu videogame favorito. Ele assina o contrato e o Guia lhe deseja sorte, enquanto Liam decide colocar a própria felicidade em primeiro lugar na sua nova vida. Liam agradece ao Guia por sua segunda chance, mas vemos o Guia ao lado de seu corpo mencionando que pessoas tão infelizes quanto Liam são comuns, e ele olha para a esposa de Liam para seu próximo entretenimento. Enquanto ela come com o chefe de Liam, ela pensa sobre todos os anos que desperdiçou com Liam, mas a polícia de repente chega e revela que encontraram provas de que o chefe era quem estava roubando o dinheiro da empresa. Então ele é preso, e a esposa de Liam cai em desespero enquanto se pergunta quem cuidará dela. Mas o Guia observa que ela nunca mais provará a felicidade, já que o homem que a amava já está morto. O Guia volta ao apartamento de Liam onde ele pensa sobre guiar sua alma, e nota que quando Liam perceber o que está acontecendo, já será tarde demais. Ele acredita que toda a tristeza e ressentimento de Liam serão direcionados a ele, o que irá alimentá-lo. E como as durações de vida no outro mundo são ainda mais longas, Liam sofrerá ainda mais. Ele está ansioso para vê-lo lutar em sua próxima vida. Mas ao sair por um portal, o espírito do velho cachorro de Liam o segue para o outro mundo. Vemos piratas espaciais atacando um couraçado, mas Cristiana, a princesa do Santo Reino de Lib, chega de repente para enfrentá-los, e seu exército destrói um quarto da frota da linha de frente. Então os piratas começam a recuar, mas ela ordena que seu exército vá atrás deles. Liam finalmente recebe sua assistente de inteligência artificial, e seu mordomo, Brian, observa que ele é o único que pode abrir a embalagem, já que utilizam a aprovação biométrica. Ele a desbloqueia, e fica feliz ao ver sua assistente, que se apresenta como Amati. Brian menciona que ela será sua assistente pessoal, e o servirá 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto durante a manutenção semanal de 2 horas. Liam testa a qualidade de construção dela e percebe como ela é macia, mas isso deixa Brian desconfortável, então ele a leva para a sala de jogos dele. Depois disso, Brian percebe como Liam ficou confortável com a Amati, mas Liam diz para ele não se preocupar porque ele tem a mentalidade de uma pessoa de 36 anos. Mas Brian menciona que ele ainda é uma criança, e Amati explica que a idade adulta no Império é 50, porque a maioria das pessoas vive de 500 a 600 anos. Liam acha que, como as expectativas de vida são maiores no mundo deles, ele tem muito tempo para fazer o que quiser. Brian pede para ele parar de passar muito tempo com uma empregada AI, porque o Império odeia a AI. E se virem ele ficando próximo dela, podem surgir rumores sobre ele. Liam quer saber mais sobre isso, então Brian revela que a humanidade quase foi extinta por IA, mas um grupo de pessoas corajosas lutou para salvar a humanidade e criou o Império. Liam se pergunta por que sua mãe deu-lhe um robô, e Brian hesita em responder, mas Liam diz a ele para contar a verdade. Então Brian nota que seus pais o abandonaram porque sua família está sobrecarregada com dívidas enormes. Ele menciona que o bisavô de Liam trouxe prosperidade para o seu domínio, mas seus sucessores não seguiram seus passos. Então Liam se pergunta o que acontecerá com seu sonho de se tornar um senhor do mal.
Brian revela que os credores têm o direito de explorar recursos em seus planetas fronteiriços, o que reduziu a arrecadação de impostos à medida que as indústrias não conseguiram lucrar. Então ele acha que não há como pagar a dívida, e as coisas só vão continuar piorando, o que desaponta Liam. Enquanto isso, os plebeus do planeta de Liam discutem como uma criança de 5 anos é o novo senhor deles, e eles acham que ele vai impor ainda mais impostos, mas o barman espera que ele seja uma boa pessoa. Voltamos ao Liam, enquanto ele se pergunta se seus pais só o deram à luz para que ele herdasse suas dívidas, e Brian lhe diz que é verdade. Então ele diz a Matt que ambos são excluídos, e sugere formar uma equipe, dizendo a ela que ele vai mostrar a todos quem manda. Mas ela rejeita sua oferta, pois servir a ele é seu único propósito, e ela explica que não é uma excluída já que ele precisa dela. Ela promete ficar ao lado dele, o que o deixa feliz, e ele decide estabelecer as 3 leis da robótica, que existem para proteger a humanidade. Mas ele as altera ligeiramente, já que não se importa mais com outras pessoas, e observa que a primeira lei é que ela nunca deve ferir seu mestre ou permitir que ele seja ferido por sua inação. A segunda lei é que ela deve sempre obedecê-lo, exceto quando suas ordens entrarem em conflito com a primeira lei. E a última é que ela deve proteger sua existência o máximo possível. Depois disso, Liam pede a ela ideias para revitalizar seu domínio. Então ela revela que, embora suas ideias de IA possam contradizer as filosofias do Império, ela pode ajudá-lo com a governança. Ele observa que não sabe nada sobre governança, então ela o aconselha a usar uma cápsula de educação, que pode instalar 10 anos de conhecimento em 6 meses e fortalecer seu corpo. Mas ele se pergunta o que acontecerá com seu domínio durante esse tempo, e ela se oferece para administrá-lo em sua ausência. Brian acha que é uma péssima ideia, porque o Império não aceitará uma IA governando, mas a Mati nota que não há nenhuma lei contra isso. Então, Liam diz a Brian para preparar uma cápsula de educação e coloca a Mati no comando enquanto ele está fora. Antes de entrar na cápsula, Liam pergunta a ela se tem alguma emoção, então ela observa que não sabe o que são emoções. Mas quando ele pediu para formar uma equipe, isso causou uma sobrecarga na memória cache do sistema dela, e ele diz para ela cuidar de tudo enquanto ele inicia a cápsula, o que faz com que ele adormeça. A cápsula eventualmente se abre, e a Mati dá as boas-vindas a Liam de volta, revelando que ele esteve dormindo por 2 anos. Ela revela que ele ficou mais forte, mas ele precisa de reabilitação para se acostumar com seu corpo em crescimento, e ele decide resolver isso logo. Depois disso, a Mati lhe conta sobre a atual condição econômica do território de Banfield, e ele fica feliz ao ver que está melhorando. Ele quer dar uma olhada, então ela o leva ao porto espacial do exército de Banfield, o que o impressiona. E ela também o leva à base dos Cavaleiros Móveis. Ele quer pilotar um deles, então ela faz os arranjos necessários e explica como ele controla os movimentos básicos automaticamente. Então ele só precisa imaginar como quer que o traje se mova, e rapidamente pega o jeito dizendo a ela que quer testar suas habilidades de combate, então ela organiza uma batalha simulada para ele. Ele enfrenta um capitão chamado Macita, mas Liam percebe que ele está se segurando, então ordena que Macita lute a sério. Liam ataca ele novamente, mas Macita rapidamente o desarma e o derruba no chão. 32. Liam fica chocado com sua derrota e a Maggie explica que os movimentos do traje dependem da visualização mental, então lutadores experientes como Nisida têm melhor controle. Depois disso, Liam diz a Brian para encontrar um instrutor de combate para ele, mas Brian tenta convencê-lo de que ele não precisa aprender a lutar. Mas Liam se recusa a ouvir porque se lembra de como, em sua vida anterior, as pessoas costumavam empurrá-lo para baixo. Então ele acha que precisa ficar mais forte para se tornar um Lorde do Mal. Liam encontra um instrutor chamado Yasu, que parece um samurai, então Liam acha que ele é o verdadeiro. A Magi nota que ele parece suspeito, mas Liam acha que ele se comporta como um samurai adequado que se desligou do mundo porque se concentrou em seu treinamento. Eles pedem uma demonstração de suas habilidades, então ele fica no meio de postes de madeira e conta a Liam sobre sua técnica secreta chamada O Caminho do Flash. Ele observa que não vai repetir, então eles devem prestar atenção, e Liam diz a Magi para gravar enquanto Yasu se posiciona. Ele começa a sacar sua espada, e todos os pilares são subitamente cortados, então Liam fica impressionado e pergunta a Magi sobre sua análise. Mas apesar de desacelerar a gravação, eles não conseguem ver nada, então Liam pensa que ele é tão rápido que nem ela consegue gravar seu movimento. Ele aceita Yasu como seu mestre, mas descobrimos que Yasu já havia cortado os postes e ele fingiu toda a técnica para garantir um trabalho fácil, o que deixa o guia feliz. Enquanto isso, Christiana vai se encontrar com os piratas para negociações de paz, mas o líder deles, Gohan, zomba dela por ter vindo sozinha. Christian o avisa que a frota da Aliança está pronta para atacar se ele fizer algum movimento, mas de repente recebe um relatório de que os piratas cercaram seu planeta. Então ela fica confusa, se perguntando como eles passaram pelas defesas. Gohan revela que há membros de sua aliança que não são leais a ela porque não gostam do país dela.
e ela descobre que sua frota de escolta está apontando suas armas para sua nave. Ela não consegue acreditar no que está acontecendo, e Gohan revela que pagou para que a traíssem, dizendo para ela ouvi-lo se quiser salvar seu planeta natal. Já se passaram 3 anos desde que Liam começou seu treinamento, mas ele ainda não consegue realizar a técnica de seu mestre. Então a Magi o encoraja a focar no básico, mas ele quer aprender o movimento especial. À noite, Yasu lê mangá em seu quarto e não acredita que está ganhando tanto dinheiro por um trabalho tão fácil. Ele gostaria que pudesse ser assim para sempre. Mas Liam chega de repente, então ele rapidamente esconde seu mangá e finge estar sério. Liam diz que quer aprender sua técnica secreta, mas Yasu ameaça parar de ensiná-lo porque já havia dito que só demonstraria uma vez. Ele finge estar bravo, então Liam imediatamente pede desculpas e decide ir embora. Mas Yasu está feliz que ele se foi porque não pode ensinar o que não sabe. Enquanto isso, Christiana é capturada pelos piratas de Gohan, e ela pergunta o que ele planeja fazer a seguir. Então ele diz que preparou o melhor assento para ela. Ela não entende o que ele quer dizer, então ele ordena que sua frota mire no planeta dela, e ela implora para ele parar. Mas ele dá o comando para disparar, e ela assiste seu planeta ser destruído. No planeta de Liam, vemos que ele está frustrado porque não consegue aprender a técnica secreta. E a Magi lhe entrega o relatório mensal, mostrando os gráficos da economia deles. Ela observa que suas dívidas não mudaram, mas sua produção e vendas estão crescendo e ele está contente com o progresso. Mas ela observa que o crescimento está mais lento do que o esperado em programas como o Bem-Estar Social, então ele verifica os relatórios financeiros do Bem-Estar Social e vê alguns problemas. Então ele convoca o responsável. Liam diz a ele que sabe que ele tem escondido sua corrupção com faturas falsas e mudando fornecedores, mas o homem continua a se defender. A Magi revela que um caso de desvio de dinheiro foi aberto contra ele, mas ele colocou a culpa em seu subordinado, que foi executado sem provas. Liam se lembra de como sofreu em sua vida passada, então ele fica com raiva e executa o homem imediatamente. Ele diz a Magi para executar todos os nobres corruptos, mas ela acha que ele deve relaxar, já que é sua primeira execução. Ele está tão chocado que não consegue soltar a espada, então ela o ajuda a colocá-la no chão e explica que se eles executarem todos os nobres corruptos, não terão ninguém para fazer o trabalho por eles. 3, 2, 1. Ela sugere usar bonecos de IA para a administração e ele lhe dá autoridade para fazer o que quiser, dizendo que não se importa com sua reputação. No bar, todos falam sobre como Liam puniu oficiais corruptos e aumentou a educação obrigatória de 3 para 6 anos. Mas estão felizes que os negócios estão prosperando e ninguém poderia ter previsto que ele alcançaria tanto em apenas 5 anos. Liam quer verificar seu progresso após dominar o básico de esgrima, mas Yasui diz a ele que termos padrão o impedirão de se tornar verdadeiramente excepcional. Então ele se pergunta se eles têm uma alternativa, e Mazita fala para ele sobre uma unidade pessoal que seu bisavô costumava pilotar. Voltamos ao momento em que Yasui procurava coisas para roubar na sala de armazenamento, porque ele sabe que Liam quase dominou a esgrima, então acha que está prestes a perder o emprego. Ele encontra um robô antigo e pensa que pode usá-lo para enganar Liam, para que ele possa manter seu emprego por mais um tempo. Nós voltamos ao presente enquanto Liam diz a Brian para consertar o cavaleiro móvel Avid, mas Brian não consegue entender porque ele insiste em usar um modelo manual difícil ou porque ele tem cortado o ar por dias. Então Liam observa que está tentando recriar a técnica secreta de Yasue, e ele continuará praticando até dominá-la. A Magi vai verificar o Avid, e ela acha que Yasue não é um mestre de espadas, mas como Liam quer usá-lo, ela fará o seu melhor para restaurá-lo. No dia seguinte, Liam e a Magi encontram um engenheiro da fábrica de armas chamado Neas, que eles chamam para reparar o Avid. Neas percebe que a Magi é uma boneca AI, então Liam pensa que ela pode não gostar dela, mas ela está empolgada em ver um androide tão avançado. Eles levam Neas para Avid, e Liam se pergunta se ela pode consertá-lo, mas ela nota que ele está praticamente morto, então sugere comprar um modelo mais novo. Mas ele recusa a oferta dela, dizendo que quer usá-lo. Então ela o avisa que os reparos não serão baratos, porque é tão antigo que não tem as peças de reposição para ele. Mas ele não se importa com o custo, dizendo a ela que quer que seja perfeito, então ela fica animada e aceita a oferta. Ele diz para ela dar movimentos especiais como um soco-foguete, mas ela não entende. Então ele explica que é um movimento estiloso, onde o punho voa como um foguete. Yasui chega e imediatamente se apaixona por Neas, mas quando ele tenta se aproximar dela, ela o ignora porque está ocupada discutindo um soco-foguete com Liam. Ela concorda em atender ao pedido de Liam, mas Yasui fica com ciúmes, achando que ela prefere Liam a ele. Ele se vinga submetendo Liam a um regime de treinamento brutal, onde ele se equilibra em um tronco enquanto Yasue atira bolas de tênis nele. Liam fala como é difícil se equilibrar com os olhos vendados, e que sua espada também é muito pesada, mas Yasue explica que ele precisa usar todos os sentidos.
Enquanto isso, Gon diz a Christiana que ele a levará para sua Ilha do Tesouro, onde ele a adicionará à sua coleção. Ele mostra a ela seu animal de estimação, mas um cientista nota que ela está morta. Então eles a jogam no espaço sideral e Gon observa que Christiana a substituirá. Ele planeja arrancar os olhos dela e implantá-los na mão para que ela possa assistir seu corpo sendo desfigurado como seus outros animais de estimação. Os locais no planeta de Leon estão felizes que a economia melhorou, e um deles menciona que as coisas eram ainda melhores na época de seu avô. Mas eles ainda estão satisfeitos com o progresso até agora, pensando que Leon está fazendo um excelente trabalho. Neas termina de restaurar o Avid e o mostra para Leon, que lhe diz que ela fez um excelente trabalho. Ela o leva à sala de controle para mostrar como funciona, e o robô escaneia seu corpo, registrando-o como seu piloto. Então, ele é o único que pode controlá-lo. Mas quando ele assume os controles, de repente ele colapsa. E ela explica que, ao contrário dos cavaleiros móveis modernos, ele não possui função de autoequilíbrio, então é difícil de pilotar. Mas Leon consegue levantá-lo, e ele o move para fora da base, o que a faz perceber que ele tem talento. Ela explica que a imaginação dele é importante para operar a máquina, então ele deve se concentrar no que quer fazer em seguida. Mas ele não consegue pensar em nada além da enorme personalidade dela. Então o mecha dele faz o que ele está pensando, e ela percebe que ele está tendo pensamentos ruins sobre ela. Yasue está com raiva porque ele roubou sua paixão, mas Brian está feliz que Leon finalmente está mostrando interesse em uma garota humana. Ele tenta explicar que não é um pervertido, mas o mecha começa a fazer outro movimento estranho, o que enfurece Yasu. Leon volta aos treinos, mas ainda não consegue realizar a técnica de Yasu, então ele pensa que não tem talento. A magia o tranquiliza dizendo que o problema está no ensino de Yasu e diz a Leon para questionar o quanto confia nele. Mas ele a entende mal, pensando que o problema é que ele não tem fé suficiente em Yasu. Ele se lembra que a magia existe no mundo deles, e ele acha que pode usá-la para cortar algo sem tocá-lo. Ele pratica como usar seu poder mágico por meses e finalmente aprende a técnica, então ele a demonstra para Yasu. Ele corta facilmente um poste ao meio, o que deixa Yasu chocado, pois ele acha que é impossível. Mas ele mantém a fachada e diz a Leon que ele ainda tem muito a aprender. Depois disso, a Magi diz a Leon que os piratas estão atacando o único planeta de recursos chamado Muki, que não foi apreendido pelos seus credores. Ela explica que o Império não o tomou porque o ambiente é ruim e a mineração é difícil, mas ela menciona que construiu uma fábrica lá que gerou lucro para ele. Ele percebe que a fábrica está sob ataque dos piratas e eles não sabem quanto tempo o exército pode contê-los. Então ele pergunta se ela tem uma estratégia. Ela sugere atacar a partir do ponto cego do planeta enquanto usam o horizonte como cobertura. E ela observa que durante a curva gravitacional podem se esconder com os freios aerodinâmicos para surpreender os piratas de cima. Leon decide seguir com o plano dela e ordena a todos que se preparem para a batalha, dizendo-lhes para capturar os navios piratas enquanto ele defende a planta. Brian acha que é muito perigoso para Lore lutar contra piratas na linha de frente, mas Leon se recusa a deixar alguém roubar dele e também quer mostrar suas novas habilidades. A frota de Leon logo chega a Muki e Neas está empolgada por ele estar usando Avad pela primeira vez, pois isso dará a ela dados importantes para sua pesquisa. Ele consegue fazer um ataque surpresa usando as nuvens como cobertura e facilmente derruba vários cavaleiros móveis sem sofrer danos. Os piratas se dispersam e tentam se aproximar dele furtivamente, mas ele os corta e repete as palavras de seu mestre, dizendo que não se deve confiar no corpo, e sim ver com o olho da mente. Os piratas começam a atirar lasers nele, então ele pega seu rifle de feixe e dispara neles com precisão perfeita. Então eles acham que ele deve ter um radar forte e percebem que não tem chance se continuarem se escondendo, então tentam dominá-lo atacando todos de uma vez. Mas ele usa a técnica secreta de seu mestre e destrói todos eles à distância. Eles percebem que não são páreo para ele, então começam a recuar e Leon decide usar seu movimento especial. Mas em vez de um soco foguete padrão, um enorme míssil é lançado em direção a eles, o que o frustra, pois não era o que ele tinha em mente. A Magi entra em contato com ele e revela que eles conseguiram capturar apenas 10% dos navios piratas, dizendo que 60% deles escaparam enquanto 30% foram destruídos. Mas ele ainda está feliz com a primeira vitória e diz a ela que é graças à sua brilhante estratégia, o que a faz sentir-se honrada. Gon descobre que os piratas que ele enviou para atacar Mook falharam em sua missão, então ele fica bravo e ordena que sua frota execute os covardes que se retiraram para servir de exemplo para os outros. Ele diz a Christiana que voltará para se divertir com ela, e vemos que ele já realizou seus cruéis experimentos nela. Enquanto isso, a Magi conta a Leon sobre a missão bem sucedida, e ele fica satisfeito com o resultado. Ela observa que capturaram vários navios piratas e explica que, segundo a lei imperial, agora possuem os navios e o saque roubado neles. Leon fica desapontado, já que não conseguiram encontrar ouro ou diamantes,
mas Brian revela que esses não são considerados preciosos neste mundo, e os metais encontrados no pirata. Os navios são muito mais valiosos. Leon ainda quer ouro, e Brian nota que eles já têm o suficiente. Então ele ordena que criem moedas de ouro com ele e usem os outros metais preciosos para criar armas. Mas Brian explica que eles não podem fazer isso, porque não têm um ferreiro experiente. A Mag diz a ele que encontrou um problema durante a última batalha, e revela que a família Banfield tem cerca de 10.000 naves de batalha, mas apenas 30% estão prontas para combate. Leon não consegue acreditar que derrotaram os piratas com apenas 30% da frota, então ela explica que venceram porque os piratas os subestimaram, mas ele acha que a estratégia dela desempenhou um papel crucial. Ele não está feliz que mais de 70% dos navios dele não possam ser usados, e a Mag sugere sucatear todos eles, mas Brian é contra, porque acredita que uma frota é uma questão de números, então isso os fará parecer vulneráveis aos inimigos. Ela sugere vender os metais dos piratas e usar os lucros para comprar navios usados. Mas Brian mais uma vez discorda, porque ele acha que uma frota reflete a família. No entanto, Leon decide seguir a sugestão dela, pois foi a vaidade do seu pai que levou a família a tantas dívidas. Enquanto isso, Neas faz uma apresentação onde revela o mais novo modelo de sua empresa e se gaba de como ele é superior aos outros navios de batalha. Mas a sua concorrente, Elysia, apresenta o mais novo design de sua empresa. E ao contrário do navio de Neas, que foca na praticidade, ele é projetado para conforto e entretenimento. O exército imperial escolhe o design da Elysia, e Neas observa que seu modelo é mais forte. Mas Elysia argumenta que ambos os navios são ótimos, pois foram feitos por especialistas. Ela explica que a verdadeira força de um navio de guerra depende de seu usuário, e quanto mais confortável a tripulação estiver, mais focada ela poderá estar na missão. Após a apresentação, Elysia se gaba de ter vencido, mas Neas se recusa a desistir, já que investiu muito no projeto. Ela acha que seu chefe vai gritar com ela por falhar, mas de repente lembra de Liam, que prefere a praticidade ao conforto. Enquanto isso, o guia continua a se alimentar das emoções negativas de todos, e ele pensa que Liam já deve ter falhado em seu novo mundo. Mas quando ele vai para o planeta de Liam, fica surpreso ao ver que está prosperando, então se pergunta se cometeu um erro. Mas ele se lembra de que enviou o pior instrutor de esgrima que conseguiu encontrar, e até fez Liam herdar a dívida de sua família. No bar, os locais falam sobre como Liam derrotou os piratas, mas Yasu menciona que um de seus alunos o desapontou ao se tornar ainda melhor do que ele. O guia fica confuso ao ouvir isso e verifica Liam, que está praticando seu movimento especial com a Mag. Ele pede a ela para comparar seu movimento com o de seu mestre, e ela acha bastante semelhante, mas ele pensa que Yasu não deu tudo de si intencionalmente para que ele pudesse aprender sua técnica. Ele olha para trás em sua vida e como seus pais o abandonaram com uma grande dívida, então ele pensou que as coisas só piorariam. Mas sua vida eventualmente melhorou, e ele até se tornou um espadachim habilidoso, achando que foi tudo graças ao guia. O guia odeia ver o otimismo de Liam, que é como um veneno para ele, mas ele sobrevive graças às emoções negativas de Yasu. Ele se pergunta se reencarnou Liam no lugar errado, mas acha impossível e acredita que Liam sofrerá no final. A Mag diz a Liam que o exército imperial está atualizando sua frota e vendendo modelos antigos com desconto. Mas ela menciona que há uma condição onde o comprador deve aceitar os atuais membros da tripulação, porque o Império está tentando se livrar de pessoal indesejado. Ela menciona que custaria muito, mas eles podem dar conta, e ela observa que os oficiais experientes seriam úteis. O guia ouve tudo e planeja enviar soldados sérios e dedicados que não tolerarão as ações de um senhor maligno para que eles se voltem contra Liam. Yasu ainda está se recuperando da ressaca, mas Neas chega de repente e o elogia por transformar Liam em um espadachim de primeira. Yasu pensa que ela está apaixonada por ele, mas ela pergunta sobre o gosto de Liam, e ele a entende mal, pensando que ela está flertando abertamente com ele, então ele revela todos os seus fetiches. No dia seguinte, Nis aparece antes de Liam, e ela está usando a roupa que Yasu descreveu. Ele percebe que ela quer vender algo, então ela confessa que está lá para vender seus navios de guerra. Mas ele diz a ela que já comprou navios antigos do exército imperial. Ela menciona que falhou em sua apresentação, então ele é sua única esperança e precisa comprar pelo menos 100 ou 200 deles. Ela observa que ele não precisa pagar por isso imediatamente, mas Liam se recusa a cair em dívida novamente, então ela tenta seduzi-lo. Mas ele se lembra de como sua esposa também comprava esses vestidos e nunca os usava enquanto estava com ele, então ele se pergunta se eram para o chefe dela. Ele sente pena dela e decide comprar 300 navios. Então Nias promete entregá-los imediatamente. Depois disso, Nias entra em contato com sua colega e diz que fez a venda graças ao seu charme, mas sua amiga se recusa a acreditar nela, já que ela é tão rígida. Brian e Yasu ouvem a conversa e Brian acha que seu mestre caiu em uma armadilha de mel.
enquanto Yasu acha que Liam teve sorte com ela. Liam recebe os navios que comprou de Nias e do exército imperial, mas Yasu ainda está bravo com ele por roubar sua garota, e o guia percebe seu ódio por Liam. Ele precisa que ele acumule ainda mais raiva para que ele possa descontar em Liam mais tarde e criar uma enorme emoção negativa. Liam e Amat visitam seus novos navios de guerra, e mesmo que ele não se arrependa de sua decisão de comprá-los, ele entende por que o Império escolheu os outros modelos, porque os navios de Nias não são tão luxuosos. Então ela argumenta que luxo não tem lugar no combate, mas ele observa que as pessoas ainda preferem navios confortáveis. Ela fala para ele sobre as necessidades de manutenção e oferece uma garantia estendida, mas Liam recusa. Ela pede para que ele dê a ela alguns dos navios piratas, mas ele se recusa, pois quer adicioná-los à sua frota. Amati sugere dar a Nias uma pequena parte deles, mas ela deve converter o resto para trabalhar com a frota deles. Ela aceita o acordo porque quer estudar os navios piratas, e nota que padronizá-los é fácil em comparação a obter dados da tecnologia pirata. Liam tem uma ideia e decide verificar os navios piratas, mas eles são completamente diferentes dos navios de guerra que ele usou até agora. Nias também fica impressionado com a tecnologia pirata, mas vê um volante e diz a ela para adicionar um ao navio dele. Ela acha que é inútil comparado aos controles padrão, mas ele diz que parece legal, então não se importa se é ineficiente. Nias explora a nave e descobre que ela possui lasers de gravidade que operam no plano imaginário, enquanto o gerador de éter usa a fase oposta. Enquanto ela olha ao redor, Liam vê um cachorro e o segue até a sala de navegação da nave. Amati liga e explica que a sala de navegação registra todas as rotas que a nave percorreu, dizendo que ela tem atacado por todo o Império. Mas ela percebe que toda vez que terminam de saquear um planeta, eles se teleportam para um dos portais na área de fronteira do Império, onde o Império e outras nações estão engajados em combate. Ele percebe que é uma área sem lei, fora do controle do Império, então é um esconderijo perfeito para eles. E ele pede as coordenadas, mas ela menciona que elas mudam o tempo todo. Mas ela nota que parece haver um padrão, e acha que o esconderijo está em um pequeno planeta rebelde. Mas devido à sua órbita estranha, é impossível chegar à base sem saber sua localização exata. Liam acredita que não é uma base, mas uma ilha do tesouro onde os piratas escondem seu saque, e ele decide ir em busca do tesouro. Enquanto isso, Gon encontra os sobreviventes da batalha anterior de Liam, e fica chocado que eles perderam para um nobre de tão baixo escalão. Ele ordena que seus homens se preparem para a guerra contra os Banfields, mas antes de partir, mata os piratas que perderam para Liam. A frota de Liam se prepara para atacar o planeta do tesouro, mas Amati diz a ele que eles precisam passar pelo portal de Dobra-Domos, para chegar ao portal Pomona perto da fronteira. Ela pede autorização, mas não tem permissão para entrar, e o gerente explica que para usar o portal, eles devem pagar uma taxa que será baseada em seu número e comprimento do salto. Liam garante a ele que vão pagar mais tarde, mas o gerente lhe diz que deve pagar adiantado porque a casa Banfield é conhecida por suas enormes dívidas não pagas. Ele também menciona que eles podem passar se alguém de confiança lhes escrever uma carta de crédito, mas a família deles infelizmente não tem boas relações com os outros nobres. 2, 3, 4. Liam tenta persuadi-lo, mas ele não ouve, então ele decide falar com ele pessoalmente, e a Maggie não tem certeza se isso fará diferença, mas Liam está confiante em suas habilidades de negociação. Enquanto isso, Gon e sua frota chegam ao portão Pomona, planejando se teleportar para o portão Domos e destruir tudo o que Liam construiu. Liam vai ver o gerente, mas ele se recusa a deixá-lo passar sem pagamento, então ele mente que precisa encontrar sua mãe que está em estado crítico. Mas o gerente sabe que ele está mentindo, pois trouxe uma frota inteira de navios de guerra com ele. O gerente de repente recebe uma mensagem de que a frota de Gon está chegando, então ele diz a Liam que tem outros assuntos para tratar, enquanto Liam vê o espírito do cachorro novamente. Então ele decide segui-lo. O gerente e seus homens estabeleceram uma conexão de buraco de minhoca para os piratas, e um de seus homens percebe que isso pode colocar os piratas cara a cara com a frota de Liam. Mas o gerente não se importa, e todos decidem ignorar. Liam chega na sala de controle, mas percebe que está vazia, então ele pensa que o gerente a deixou intencionalmente desocupada após estabelecer uma conexão com Pomona. Mas ele percebe que o buraco de minhoca está fluindo na direção oposta, então ele ajusta os controles, o que interfere no buraco de minhoca ativo, prendendo os piratas dentro dele. A Mad diz para ele voltar ao navio porque ela conseguiu uma carta de crédito, o que o surpreende, perguntando quem poderia tê-los ajudado. Então ela revela que foi a fábrica de armas de Neas, que ofereceu a carta porque ele comprou o novo modelo deles e deu a eles naves piratas para estudar. A frota de Liam passa pelo portal de Dobra e emerge no portal de Pomona, de onde fazem um salto curto para o planeta do tesouro. A frota de Gon permanece presa no buraco de minhoca e eles percebem que excederam o tempo de viagem esperado, o que os deixa ansiosos. Finalmente eles conseguem sair, mas se encontram no espaço de treinamento da frota de guerra imperial, onde estão cercados por 70 mil naves.
A frota de Liam chega ao planeta Rogue, e a Mag diz a ele que, embora haja cerca de 20 mil naves piratas, a maioria delas está inativa. Ela acha que eles deveriam lançar seu ataque surpresa, então ele ordena que todos os seus navios ataquem a frota pirata, e ele também entra em seu cavaleiro móvel. Ele começa a destruir os piratas, que não são páreo para ele, e ele desvia facilmente de seus ataques antes de derrotá-los com seu soco foguete. Depois disso, a Magi menciona que eles eliminaram a maioria dos piratas, então ele diz para ela enviar seus cavaleiros móveis para limpar o lugar. Voltemos ao momento em que Christiana retornou ao reino após repelir os piratas espaciais, e seus pais a congratulam, reconhecendo seu papel na proteção da paz do reino. Seu irmão Rickert está com ciúmes porque ela desfruta de toda a glória, enquanto todos acham que ele está evitando responsabilidades. Mas ela lhe diz que ele é o futuro príncipe herdeiro, então ele não deve se colocar na linha de frente. A irmã mais nova dela se pergunta se também pode se tornar uma cavaleira como ela, então Christiana promete ensiná-la a lutar com espadas quando ela crescer. Mas voltamos ao momento em que seu planeta foi destruído e sua família percebe que foram traídos, já que tinham uma linha de defesa composta por naves de guerra da Aliança. Os piratas continuam atacando e o escudo ao redor do palácio é destruído, resultando em uma explosão enorme. Depois disso, vemos Christiana presa dentro do navio de Gon, junto com os outros prisioneiros, e ela tenta assegurar-lhes que as forças de resistência irão resgatá-los. Gon chega com a cientista, e ela lhe diz para matá-la, pois prefere a morte à humilhação, mas pede que ele liberte os outros em troca. Ele observa que se quisesse matá-la, não teria passado por todo o trabalho, e diz a ela que todos são seus bichos de estimação, mas ele decide cumprir parte do pedido dela, pedindo que escolha qual prisioneiro ele deve libertar. Então ela escolhe uma das meninas, mas ao invés de libertá-la, ele a leva para o seu laboratório, onde ele faz experimentos nela. Christiana lhe lembra que ele prometeu libertá-la, mas ele menciona que piratas não cumprem suas promessas, e ele diz ao cientista para começar a operação. Ele mostra seus braços enormes para começar o experimento, e ela fica horrorizada, implorando para ele parar. Mas ele revela que se não terminarem a operação, a garota não sobreviverá. Então Christiana começa a chorar e acaba desmaiando. Quando Christiana acorda, Gon diz para ela olhar para sua amiga. Ele se pergunta o que aconteceu com ela. Ele menciona que ele a transformará em algo ainda melhor, o que a deixa chocada, e ela pergunta por que ele está fazendo isso com eles. Então ele explica que é divertido ver uma beleza ficar feia e cair em desespero, o que a enraivece, mas ela não pode fazer nada para detê-lo. Ele a coloca na cadeira, e apesar de seus pedidos para fazer qualquer coisa que ele quiser, ele não mostra misericórdia. Ele se pergunta o que aconteceu com a garota corajosa que estava pedindo para ele matá-la, e revela que a escolheu para ser o segundo sujeito para que ele pudesse ver o verdadeiro medo em seus olhos. Ele diz ao cientista para remover seus olhos e colocá-los nas palmas das mãos para que ela possa ver se tornando-se feia. Após o experimento, Christiana pede ao cientista para matá-la, mas ele se recusa, pois ela é a favorita do capitão, dizendo que não terá graça se ela desistir tão facilmente. Mas eles são subitamente atacados pela frota de Liam, então o cientista corre para a sala de controle, onde fica sabendo que a maioria de seus navios foi destruída. Liam entra em uma das naves de guerra, destruindo os Mobile Knights inimigos, e um soldado o informa que eles derrotaram a maioria dos piratas. Liam diz para ele limpar o resto enquanto procura a sala do tesouro, mas de repente vê o espírito de seu cachorro, que o leva até o cientista e seus homens. Ele diz para entregarem o tesouro, mas o cientista pensa que ele quer um animal de estimação como Gon, então o leva para seu laboratório. Os homens de Liam lutam para manter a compostura após testemunhar uma cena tão comovente, e quando Liam vê Christiana, o cientista observa que ela é a favorita do Gon. Ele começa a se gabar de sua criação, mas Liam se lembra de como sofreu em sua vida passada e atira no cientista. Ele está prestes a sair, mas Christiana pergunta quem eles são. Então ele se apresenta, dizendo que assumiu o controle e matou o cientista que os torturou. Ela começa a chorar e implora para ele matá-la com os outros porque eles não podem viver como humanos depois do que passaram. Mas ele se recusa a fazer isso e diz a ela que irá salvá-la. Ele pede aos guardas para trazerem médicos, e um soldado pergunta se ele realmente irá salvá-los, porque regenerar seus corpos usando Elixir é ridiculamente caro. Liam observa que é contra seus princípios se tornar um senhor do mal, mas ele não pode simplesmente ignorá-los. E a Mag diz a ele que eles encontraram o tesouro, então não precisam se preocupar com o custo. Enquanto isso, o guia continua a se alimentar de emoções negativas, mas não está satisfeito, então ele quer ver Liam sofrendo. Neas encontra Liam e o parabeniza por sua vitória, mas para comemorar, ela pede que ele compre navios de guerra dela. Ele menciona que surpreendeu os piratas enquanto a frota principal estava longe, então eles não sofreram muitas perdas e não precisam de mais navios. Mas ela lembra-lhe que ela lhe forneceu uma carta de crédito, o que o ajudou a chegar lá.
Então ele decide comprar dela, perguntando a Marg se eles podem se dar ao luxo de mais navios de guerra com o tesouro. Então ela diz a ele que depois de pagar as dívidas e reservar o orçamento administrativo, eles podem comprar mais 5.000 navios. Nehas agradece a ele por comprar milhares de navios e sai correndo, mas ele a persegue, dizendo que não concordou com isso. No corredor, Yasu se pergunta que desculpa ele deve usar para conseguir mais dinheiro de Liam, mas para ao ver Nehas, que informa sua gerente sobre a venda de 5.000 navios. Ela mente para ele que fechou o acordo após sacrificar seu orgulho, o que enfurece Yasu, e Liam vai atrás dela. Mas Yasu o chama lá fora, pois quer puni-lo por ir atrás de sua garota. Ele coloca uma venda nos olhos de Liam e coloca peso na espada dele antes de lançar centenas de bolas em sua direção. Ele não consegue se defender, mas Yasu aumenta ainda mais a intensidade, dizendo que ele trará vergonha ao caminho do Flash se não conseguir se livrar delas. Liam acha que é impossível se defender de tantos ataques, mas Yasu diz que nada é impossível no mundo deles, e Liam percebe que pode usar magia para se defender. Ele cria um escudo mágico ao seu redor que desvia todas as bolas e destrói os drones que estavam atirando nele. Yasu está impressionado com a conquista de Liam, mas está preocupado que Liam possa matá-lo se descobrir que ele é uma fraude, porque ele tem matado os oficiais corruptos e piratas. Então ele diz a Liam que não tem mais nada a lhe ensinar, mas deve continuar treinando sozinho. Ele insiste em continuar suas lições, mas Yasu observa que Liam não pode depender dele para sempre e ele parte, depois de declarar que Liam é um mestre do caminho do Flash, o que o deixa honrado. Yasu foge com medo enquanto Liam olha para trás em todo o progresso que fez, e mais uma vez agradece ao cara que o reencarnou. Liam não está satisfeito com seu progresso porque ele quer ser um governante opressor que gosta de ver seus súditos sofrerem, e Brian acha isso uma ambição estranha. Liam nota que quer resolver sua dívida, e Amati pensa que ele está falando sobre dinheiro, mas ele explica que quer compensar a humilhação que sofreu em sua vida passada. Brian menciona que levará um tempo para obterem o valor exato do tesouro do pirata porque há muito trabalho de avaliação a ser feito, mas Liam está chateado por estar sendo ignorado. Liam pensa sobre o que é preciso para se tornar um senhor do mal, e acredita que já aprendeu a técnica especial de Yasu, então agora é um mestre espadachim, mas ainda lhe faltam dinheiro e mulheres. Um comerciante chamado Thomas chega da Humphrey Trading Company e agradece a Liam por derrotar os piratas. Ele dá a Liam ouro como recompensa, o que o deixa feliz, e ele se pergunta o que Thomas precisa em troca. Ele explica que sua empresa passa por um espaço perigoso para realizar comércio, então pede 100 naves da frota de Liam para escoltá-los porque temem que os piratas os ataquem. Amati observa que os novos navios de guerra de Liam estão prontos para a implantação, e ela também acredita que será uma boa oportunidade de aprendizado para seus homens, então ele concorda em ajudar Thomas, mas exige mais ouro pela proteção e Thomas aceita sua condição. No caminho de casa, Thomas nota o progresso no domínio de Liam e pensa que Liam é um governante excepcional que usa a renda dos impostos para o benefício de seu povo. O motorista se pergunta por que ele sempre exige ouro, e Thomas também não sabe, mas não se importa porque isso lhe custa menos. Brian está feliz que Liam tenha alcançado uma posição onde as pessoas lhe oferecem subornos, mas ele não entende por que Liam prefere ouro, então ele explica que o ouro é o símbolo dos novos ricos. Ele diz a Amati para preparar um banho de ouro para Liam, e Brian pensa que ele usará ouro por suas propriedades hipoalergênicas. Mas Liam explica que esse não é o motivo e ele percebe que a única coisa que lhe falta é um harém, então ele decide reunir mulheres de seu domínio. Liam vai para o seu quarto recém-reformado, onde quer ter um lago inteiro cheio de álcool e carne pendurada nas colunas. Amati diz a ele que não pode impedi-lo porque ele é o chefe da casa, mas ela avisa que encher uma piscina com álcool liberará gases perigosos, o que pode causar uma explosão. Brian também o aconselha a não pendurar carne no teto porque seria anti-higiênico, e Amati concorda, contando-lhe sobre suas desvantagens para que ele perceba que eram ideias ruins. Mas ele observa que não desistirá de criar um harém e ambos o apoiam, enquanto Brian ressalta que ele deve produzir um herdeiro porque a casa Banfield acaba se algo acontecer com ele. Ele diz a eles para convidarem mulheres bonitas e que ele mesmo selecionará as que gosta. Então Brian pergunta a ele quão grande será seu harém. Ele acha que 100 mulheres serão suficientes para ele, mas Brian se pergunta como ele pode ficar satisfeito com apenas 100, e Amati diz a ele que escolheu 10.000 candidatas. Ela acha que ele convidaria pelo menos 1.000 mulheres, mas ele acha isso uma loucura, porque acha que é inútil ter tantas. Brian explica como interagir com diferentes mulheres o ajudará a encontrar uma com quem ele realmente se conecte, lembrando que ele nunca esteve com uma mulher. Ele menciona que tem Amati,
mas ela o lembra de que não pode ter seus filhos e ele diz que não importa porque a acha perfeita. Brian aconselha-o a pelo menos conhecer as que eles selecionaram e está certo de que a maioria das mulheres adoraria se juntar a ele, já que ele é o governante delas. Ele não pode aceitar qualquer mulher que não seja submissa e fértil, o que faz Brian questionar se ele está mesmo sério sobre construir o harém. Depois disso, Liam sai para fora, pensando que tem estado principalmente na mansão e nem sequer explorou seu próprio domínio. Enquanto ele caminhava nas ruas, ele nota uma garota e a convida para sair, e ela imediatamente aceita, o que o pega de surpresa. Ele percebe uma bolha se formando em volta do nariz dela, e ela diz que é a última cor, e ele vê que quase todo mundo está usando, então percebe que está na moda. Liam retorna usando um balão no nariz, mas acha isso estúpido e diz a Amati para bani-lo em seu domínio. Ele se pergunta o que aconteceu com a moda em seu mundo, porque esperava belas garotas em trajes de ficção científica, mas elas estão usando fantasias bizarras de animais na praia, que não mostram pele alguma. Amati explica que maiôs de corpo inteiro estão na moda porque bloqueiam os raios ultravioleta e fazem parte da cultura deles. Mas Liam se recusa a aceitar e sugere desenvolver uma moda melhor, porque ele não pode trazer nenhuma mulher vestida assim. Ele diz a Amati para reunir estilistas e modelos, porque ele acha que se as pessoas comuns virem modelos usando os novos estilos, elas seguirão a tendência. Ela explica que suas dívidas tornam isso impossível, porque assinar um contrato com alguém tão famoso ultrapassaria todo o orçamento anual deles. Liam percebe que não pode mudar a moda do planeta, então ele decide reunir mulheres bonitas de sua região e vesti-las do jeito que ele quer. Ele nota que Amati parece chateada, e ele ressalta que não vai mudar sua decisão, mas ela menciona que já contratou as pessoas mais atraentes como sua equipe. Ela pergunta se deve chamar alguém, mas Liam menciona que não consegue entrar no clima com um funcionário, e ele fica exausto, pensando que é difícil se tornar um senhor do mal. Enquanto isso, Christiana acorda em um centro médico, onde o médico explica que seu corpo foi recriado usando medicina regenerativa. Ela toca seu rosto e começa a chorar, pensando que deve estar sonhando, pois tem sofrido em sua forma desumana por décadas. O médico a assegura de que não é um sonho e explica que usaram elixir, o que choca Christiana, porque ela sabe que é uma droga preciosa. O médico diz a ela que ainda precisa passar por reabilitação, mas ela acha que deve ser um engano, porque sua terra natal foi destruída, então ela não pode pagar. Mas o médico revela que o Conde Liam Banfield construiu a instalação e eles serão tratados gratuitamente. Ela nota que ele quer que Christiana retribua o favor e se lembra de tê-lo visto no navio, percebendo que ele é seu salvador, então ela quer servi-lo no futuro. No bar local, todos estão felizes porque Liam conseguiu mais tesouro dos piratas e está desenvolvendo as indústrias locais. Eles agradecem a ele por todo o progresso recente, mas o guia os ouve, e a felicidade deles o faz sofrer. Ele observa que, de acordo com seu plano, o planeta de Liam deveria estar coberto de dívidas e pobreza, e ele se pergunta como se tornou tão bem desenvolvido. Enquanto isso, os soldados do exército imperial que vieram para a frota de Liam discutem como os navios carecem de elegância, mas ainda assim são práticos. Eles estão contentes por fazer parte da Casa Banfield, porque os nobres costumavam interferir em seu antigo trabalho e mandavam libertar os piratas, enquanto Liam parece ser um governante justo. O guia os vê elogiar Liam e se pergunta como eles mudaram sua lealdade tão rápido, já que deveriam odiá-lo. Yasu está feliz com a recompensa que recebeu de Liam, mas enquanto relaxa, ele fica chocado ao ouvir as notícias sobre o almirante da frota imperial, que parabenizou Liam por seu recente sucesso. Ele atribuiu sua vitória a Yasu por ensiná-lo o caminho do Flash, mas isso o deixa bravo, porque ele quer viver uma vida comum longe dos holofotes. O guia não consegue acreditar que Liam se tornou um espadachim especialista, porque ele enviou o pior instrutor para treiná-lo e ele acha que não faz sentido. Enquanto isso, vemos os piratas do espaço Gon que se reagruparam após fugir da frota imperial, e Gon pede o relatório sobre seus números. Então ele é informado que restam cerca de 30.000 naves, enquanto as 2.000 naves que usaram como isca foram perdidas para o exército imperial. Ele fica furioso com a administração do portal distorcido, porque eles o enviaram para o espaço de prática do exército imperial e ele decide atacá-los. Mas o guia chega de repente e ele lava o cérebro de Gon, dizendo-lhe para atacar Liam porque ele é o verdadeiro inimigo. Gon está furioso porque Liam atacou sua Ilha do Tesouro, e ele ordena que seus homens se movam em direção ao território de Banfield, dizendo-lhes para destruir qualquer um que resista. Enquanto isso, na mansão de Liam, seus novos amigos de Yao o ajudam a comer, mas Amadi percebe que ele não parece feliz. Ele diz a ela que está pensando em como deveria ser a refeição de um senhor do mal, mas ela não o entende. Então ele descreve como envolvendo risadas calorosas com subordinados, enquanto mulheres são forçadas a servir álcool e carne. Ela se pergunta se ele ainda quer pendurar carne do teto ou se quer formar uma montanha de carne.
mas ele diz que é um desperdício de comida. Ela observa que podem convidar os oficiais para jantar, mas ele não gosta de discutir trabalho enquanto está comendo, então ela acha que ele precisa de uma mulher para acompanhá-lo durante as refeições. Mas ele acha que ela não vai gostar, então ela explica que não é uma mulher, mas um robô de IA, dizendo a ele que não pode ter filhos dele. Mas ele não está interessado na definição padrão de uma mulher, e pergunta a ela se está tudo bem, se ele encontrar alguém com quem ele queira passar a vida. Então ela assegura a ele que, mesmo não tendo emoções, a felicidade dele é sua principal prioridade. Depois disso, a Mag dá a ele um relatório detalhado sobre a economia deles, e ela menciona que com o aumento do pagamento da dívida, eles estão pagando menos juros. Mas ele se pergunta quão grande é a dívida deles, porque nem mesmo o tesouro dos piratas foi suficiente para cobri-la. Ela diz a ele que a economia deles está melhorando lentamente, e que em breve eles pagarão toda a dívida, mas ele nota que não pode se tornar um Lorde do Mal por causa disso. Ela se pergunta o que ele quer fazer como um Senhor do Mal, então ele lhe diz que quer aumentar os impostos e fazer todos sofrerem, mas ela observa que isso não seria sustentável a longo prazo. Ela explica que se a economia da região sofrer, isso afetará a capacidade de pagar a dívida, o que o faz lembrar de como ele foi traumatizado por cobradores de dívidas em sua vida anterior. Ela se pergunta se ele não está satisfeito com a vida dele, então ele explica que não é o caso porque ele tem dinheiro e poder vindo em sua direção, e ele ainda a tem ao seu lado. Ela comenta que, embora não entenda coisas como ambição e sonhos, sempre o apoiará, o que o deixa feliz. Enquanto isso, os amigos de IA limpam o quarto, mas acham que estão perdendo tempo limpando os quartos abandonados e se perguntam por que Lion os fez com as especificações do Mac. Eles acham ele impressionante porque ele nomeou todos eles e consegue reconhecê-los apesar da aparência similar. Um deles menciona que quando ela tentou copiar o penteado de outro amigo, Leon a chamou pelo nome e perguntou por que estava imitando outra empregada. Ela revela que gravou tudo e está guardando o vídeo como seu tesouro pessoal, mas a Mag ordena que ela delete porque pode prejudicar sua reputação. Uma das empregadas se pergunta se está tudo bem a Mag estar próximo dele, já que as pessoas no Império não gostam de inteligência artificial, então ela explica que não é escolha dela e que está apenas seguindo as ordens do mestre. Brian corre para contar a Liam que os piratas declararam guerra a eles e que seus navios já estão se reunindo na borda do sistema. Mas Leon acha estranho que, em vez de atacar diretamente, os piratas estejam declarando guerra primeiro. Então a Mag acha que pode ser porque eles invadiram a Ilha do Tesouro. Ela acredita que eles estão atrás de vingança, então querem assustá-lo, dizendo que não ficarão satisfeitos apenas em matá-lo. Leon convoca uma reunião onde Brian conta a todos que há uma grande recompensa pelo líder dos piratas Gon, e ele observa que Gon pediu todos os seus bens e reféns como parte da rendição. Isso enfurece Liam porque Gon está roubando seu sonho de se tornar o Lorde do Mal. Um dos seus oficiais o aconselha a negociar, e Brian acrescenta que os inimigos têm cerca de 30 mil naves de guerra modificadas, enquanto ele só tem 5 mil couraçados. O general pensa que números não são tudo, e não há garantia de que os piratas permanecerão pacíficos se eles se renderem. Mas o oficial acha que eles não podem vencer lutando contra os piratas de frente, então ele sugere esperar pelos reforços do exército imperial. Leon não está interessado em enfrentá-los porque, embora Gon tenha uma grande recompensa por sua captura, não é suficiente para arriscar tudo e enfrentar 30 mil naves. A Mag menciona que analisou os dados do navio pirata e, com base em seus cálculos, eles têm apenas uma chance de 3,8% de vencer contra eles. 3, 2, 1. Brian deseja que a empresa de Neyas tivesse terminado sua última arma para que eles pudessem ter uma chance de se defender. Mas o guia chega de repente e todos congelam, exceto Liam. O guia revela que ele chamou os piratas e lembra Liam sobre a dívida de sua família, dizendo que ele pode usar o tesouro dos piratas para pagá-la. Liam observa que ele já pegou, mas o guia menciona que é apenas uma pequena parte, dizendo que eles estão carregando um tesouro ainda maior e derrotá-los também lhe trará grande honra. Liam está animado porque o guia planejou tudo para ele, e depois que ele sai, Liam diz a todos para se prepararem para a guerra contra os piratas. Eles acham que ele está sendo imprudente porque não tem os recursos para enfrentar um inimigo tão poderoso, mas ele não se importa, dizendo-lhes para seguirem suas ordens. O guia vai a uma padaria onde tenta se alimentar da decepção de uma garota quando seu croissant favorito acaba antes de sua vez. Mas o plano dele falha quando o pessoal traz outra bandeja de croissants recém-assados, então ele fica bravo. Mas ele se tranquiliza que ainda tem Liam, que em breve satisfará sua sede de emoções negativas. A Mad contacta Brian e ele está triste porque justo quando seu domínio começou a progredir, eles estão sendo atacados pelos piratas. A Mag diz a ele que eles ainda não perderam a batalha, e mesmo que tenham poucas chances de vencer, ainda é melhor do que se render a Gon, porque ele é conhecido por destruir planetas. O guia quer que Liam seja capturado pelos piratas para que ele possa se tornar o brinquedo de Gon, e sua gratidão se transforme em ódio, que o guia ansiosamente espera consumir.
Gon descobre que a frota de Liam está organizada em uma formação defensiva, o que o impressiona, e ele diz a todos que quem capturar Liam receberá o dobro da recompensa. Enquanto isso, Liam está entediado enquanto espera que seu inimigo faça o primeiro movimento, mas os soldados dizem que eles não podem se dar ao luxo de serem imprudentes porque têm recursos limitados. Ele se pergunta como eles estão lutando tanto, mesmo que ainda não tenham começado a lutar. Então um soldado explica que no espaço ver o inimigo significa estar em combate próximo. Eles são subitamente perturbados por um aviso de que 500 naves estão atacando do alto, mas Liam descobre que as naves pertencem a soldados que se renderam após serem derrotados pelos piratas. Liam percebe que eles são apenas peões, e descobrimos que qualquer um capturado pelos piratas é morto se desobedecer ordens, então eles não tinham escolha a não ser mudar de lado. Amadi acha que não devem confiar nos soldados que mudaram de lado e se juntaram aos piratas, então Liam decide eliminá-los. Na nave capitânia inimiga, Gon descobre que sua equipe de avanço foi dizimada, o que o impressiona, e ele ordena que seus homens ataquem a frota de Liam ao notar uma pequena brecha na formação deles. Mas eles de repente recuam, e Gon pensa que estão fugindo por suas vidas, então ele ordena que seus homens ataquem. Mas acontece que é uma armadilha, e descobrimos que os navios de Liam colocaram minas invisíveis na área que começam a destruir a frota de Gon. Mas ele ignora o perigo e ordena que seus homens continuem avançando, porque estão usando seus aliados descartáveis nas fileiras da frente. O comandante da frota de Liam sugere que eles também usem uma estratégia semelhante e protejam o navio principal, mas Liam rejeita a ideia porque não quer sacrificar seus homens. Ele diz a Amadi que vai sair com Avad, o que preocupa o comandante, mas Liam manda ele ficar quieto e ordena que Amadi lidere a frota na sua ausência. Ela rapidamente analisa a situação e ordena que todos avancem enquanto Liam diz a eles para obedecerem ao seu comando. Ele entra em seu cavaleiro móvel, e ela ordena que a frota avance a toda velocidade, o que preocupa os soldados. Mas ela explica que sem Liam, eles não têm razão para proteger sua nau capitânia, que é a mais forte de sua frota. Então a melhor opção é usá-la para protegê-lo. Eles estão impressionados com a lealdade dela e emitem ordens para mobilizar todos os cavaleiros móveis para cobrir Liam enquanto ele decola com Avad. Ele promete fazer os piratas se arrependerem de sua decisão de lutar contra ele, e ativa o motor de dobra, o que choca os piratas. Eles se perguntam se é um ataque suicida, mas ficam surpresos ao ver apenas um único cavaleiro móvel, e Liam desvia dos lasers deles enquanto destrói várias naves. Os piratas enviam seus cavaleiros móveis para lutar contra ele, mas ele facilmente os derrota, achando-os entediantes. Ele saca seus canhões e derruba vários navios inimigos, criando uma abertura, enquanto Amadi decide aproveitar e atravessa o centro da frota pirata. Ele continua atirando, mas fica sem munição, e um cavaleiro pirata de repente o ataca por trás. Eles começam a lutar e o cavaleiro pergunta sobre seu estilo de luta. Então ele menciona que é um estudante do caminho do Flash, mas o cavaleiro observa que nunca ouviu falar disso, então deve ser falso, o que enfurece Liam e ele decide mostrar seu verdadeiro poder. Ele o finaliza com seu movimento especial, mas logo percebe que se matar todos, não haverá ninguém para espalhar seu nome pelo universo. Então ele considera poupar alguns dos lutadores habilidosos. Gon não consegue acreditar como uma casa tão pobre pode contratar um cavaleiro habilidoso, o que deixa Liam irritado porque eles são pobres. Ele desconta sua raiva usando sua técnica especial, que destrói os cavaleiros ao seu redor, e ele repete o movimento para eliminar os inimigos em seu caminho. Mas isso danifica os atuadores em seu braço, já que Avad não consegue acompanhar seu poder. Outro grupo de cavaleiros vem em direção a Liam, e ele acha que é o pior momento possível para uma lesão, mas ele se recusa a desistir. Ele luta para afastá-los e sua espada quebra quando Amadi percebe que suas chances de vitória caíram para 1,2%. Mas quando ele é cercado por cavaleiros móveis, Christiana chega de repente para apoiá-lo. Amadi acha que ela chegou mais cedo do que o esperado, e o médico explica que, embora seus pacientes ainda não tenham se recuperado totalmente, eles decidiram se juntar a Liam. E Ulysses observa que Christiana está usando um cavaleiro móvel de sua fábrica, e diz a Amadi que ela pode encomendar se gostar. Mas Nea se pergunta o que Ulysses está fazendo lá, então ela observa que um bom vendedor sempre pode sentir o vencedor. Christiana ordena que sua equipe avance rapidamente e eles derrotam os cavaleiros móveis em seu caminho, o que a deixa feliz porque finalmente pode pagar sua dívida com Liam e se vingar dos piratas. Ele a vê destruindo navios inimigos e pensa que ela é bastante habilidosa, mas ele não quer que ninguém o ofusque. Então, ele combina seu soco-foguete com sua técnica suprema e destrói inúmeros navios inimigos em um instante. Gon não acredita que seus navios de guerra estão sendo destruídos por um único cavaleiro, enquanto Amagi observa que suas chances de vitória aumentaram para 83% porque Liam dividiu a frota pirata. Ele corta os cavaleiros móveis piratas e acha que eles são fracos, mas está ansioso para receber a recompensa depois de derrotá-los.
Cristiana está emocionada ao vê-lo massacrar seus inimigos, e ela se diverte matando os piratas, enquanto seus ex-colegas notam que ela mudou. A Madi olha para o radar e avisa Liam que cavaleiros móveis inimigos estão se aproximando dele, então ele agradece e corre para enfrentá-los. Eles disparam vários mísseis contra ele, mas ele os bloqueia com seu escudo, e os soldados o observam enquanto ele os lidera da frente. Um deles menciona como os pais de Liam o abandonaram ainda jovem, mas ele não perdeu a esperança e cuidou de seu povo. Eles lembram como foram expulsos do exército imperial por expor a corrupção no Império, então nunca imaginaram que serviriam sob um governante tão grande que realmente se importa com seu povo. Liam vê o navio de Gon e dispara mísseis nele, mas a frota de escudos o protege. Ele pensa em usar um salto de curto alcance para atravessá-lo, mas percebe que não pode usá-lo porque eles têm um bloqueador. A Madi ordena que todos os navios avancem a toda velocidade para quebrar o escudo do inimigo, dizendo-lhes para mirar no mesmo ponto e disparar simultaneamente. Eles sincronizam seus ataques e criam um buraco no escudo que permite que Liam passe antes que os piratas possam restaurá-lo. Gon vê Avad e ele se pergunta o que é. Então seu amigo lhe diz que é o antigo cavaleiro móvel que os derrotou no planeta de recursos. Os piratas percebem que está avançando em direção a eles, então Gon se pergunta onde estão seus cavaleiros mercenários. Mas a maioria deles já foi derrotada pelas forças de Liam, e o restante está ocupado restaurando o escudo. O amigo do Gon se pergunta o que eles deveriam fazer a seguir, e ele observa que as coisas não estão boas para eles. Mas se eles vão perder, eles devem tentar escapar com a alta patente e deixar o resto como um sacrifício. Ele ordena que seus homens atirem no cavaleiro móvel inimigo sem se preocupar em acertar acidentalmente seus aliados, e ele quer fugir. Mas seu amigo lhe diz que seus aliados estão a caminho, então ele ordena que seu amigo atire neles, mas Liam os encontra antes que possam escapar. Ele atira nos navios piratas, então Gon tenta fugir na cápsula de escape, mas Liam o impede, dizendo que é tarde demais.